escolha bem o pai dos seus filhos, para que eles não sofram. Porque a gente sofre, mas nós somos adultas, somos responsáveis pelas nossas escolhas e as crianças não. Então a gente acaba trazendo crianças para uma vida desequilibrada demais, porque elas são vítimas, né? Não tem culpa de nada. É triste as crianças terem que pagar por atos inconsequentes da gente. Se você está em um relacionamento abusivo, saia dele. Você pode, você consegue. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como diz a Gabi, estamos começando mais um canal aqui no vídeo. Hoje são 23 de março, estou gravando esse vídeo às 9 horas da manhã e 37 minutos. Estou deixando esse detalhe aqui porque é importante para mim, para o que eu vou falar. Eu falei para vocês no vídeo passado que eu precisava falar sobre um assunto e encerrar esse assunto. E eu estou aqui para isso. Eu falei também que eu queria ir para um lugar que tivesse uma paisagem legal para a gente conversar, para o vídeo ficar mais bonitinho, mas não me senti confortável para isso, preferi ficar aqui em casa. Estou sozinha, as meninas estão na escola, então eu achei melhor fazer assim. Antes de mais nada, eu estava esperando uma cigarra parar de cantar ali e a Lessie parar de roncar, que ela tá dormindo aqui embaixo da mesa, mas eu fiquei com pena de tirar ela daqui e a cigarra também não tem jeito, então barulhinho que tiver aí vocês ignorem. Inclusive, gente, hoje o canal completa um ano. Eu criei o canal dia 23 de março de 2022 e hoje ele completa um ano. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que fazem parte dessa trajetória. Aconteceram algumas coisinhas aí nos últimos meses, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo para não mudar o assunto, não mudar o foco do vídeo, porque esse aqui, gente, é um vídeo chave, é um vídeo que eu quero encerrar esse assunto e seguir a vida, assim, pelo bem da minha saúde mental. Não que eu tenha problemas em falar sobre isso, mas é porque sempre que eu falo, sempre que acontece alguma coisa sobre essa questão da minha vida, a minha saúde mental, ela simplesmente vai pro ralo. Mas enfim, vamos lá. Vocês sabem que eu criei o canal aqui no YouTube com alguns objetivos. O primeiro deles era contar a minha história, conversar com outras mulheres, alcançar outras mulheres. Obviamente os homens são bem-vindos aqui também. Tem vários homens aqui que gostam de acompanhar a nossa rotina aqui, as crianças. A gente tem muitos amigos aqui. Mas como eu sou uma mulher que passei por uma certa situação, eu quis fazer isso para me conectar com outras mulheres e isso aconteceu demais. Acho que o segundo e o terceiro vídeo que eu postei aqui neste canal foi contando a minha história de um relacionamento que eu tive. Desse relacionamento eu tenho as minhas duas filhas, então hoje eu não vou entrar muito em detalhes do que aconteceu durante esse processo porque os vídeos estão aqui. Se vocês quiserem assistir, tem também uma playlist. É só procurar pela playlist Minha História, que lá estão os dois vídeos onde eu conto. De uma forma resumida, é claro que não dá para falar tudo, porque são muitos anos, muitos detalhes, mas eu tentei me expressar da melhor forma possível. Eu já tinha, inclusive, decidido a não falar mais, assim, não ficar tocando nesse assunto, porque a vida tem que ser de agora para frente, né? Quando a gente fica focado no passado, pensando nas escolhas que a gente fez, se a gente tivesse tomado outras decisões, onde a gente estaria hoje, a gente está, na verdade, sacrificando o futuro, porque passado é simplesmente para a gente aprender com os erros, adquirir experiência, não repeti-los. Não foi o meu caso, porque eu repeti. Mas a gente acaba deixando de construir um futuro diferente quando a gente fica muito preso a esse passado. Eu estou falando do pai das minhas filhas. Eu nem gosto de falar pai das minhas filhas, porque pai é algo assim muito diferente do que ele é. Eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo, mas em respeito a vocês, que são meus inscritos, meus amigos, e se eu decidir compartilhar a minha vida, tudo bem que eu acredito que não é absolutamente tudo que a gente precisa trazer para a internet, porque infelizmente tem muitas pessoas boas, mas também tem muitas pessoas ruins. Mas como é uma questão que faz parte daquilo que eu já compartilho, como vocês podem ver, o nome do meu canal é Nívia Costoli, mãe solo de duas, então logo vem a questão, né, mãe solo, como você faz, como é a sua rotina, o pai é presente, então faz parte. A minha filha mais velha tem 12 anos, já vai fazer 13 anos em agosto desse ano, e a mais nova tem 3, em maio ela faz 4. Eu sempre fui mãe solo.
Elas têm essa diferença de idade porque da primeira vez que eu tive um relacionamento com ele, na França, como eu já falei, gente, os detalhes estão lá, se vocês não entenderem alguma coisa aqui, é só assistir o vídeo lá que vocês vão entender. Eu estava na França, conheci ele, tivemos um relacionamento, engravidei da Isabela, não deu certo, muitas coisas aconteceram, eu voltei para o Brasil, tive a Isabela e durante 7 anos aqui eu cuidei dela sozinha, sozinha não, sem ele. Eu nunca estive sozinha, porque sozinha realmente eu acho que eu não conseguiria. Na altura eu tinha minha mãe, tenho meu pai até hoje, graças a Deus, meus irmãos, amigos. Porém, assim, a responsabilidade de um filho sempre foi minha. Eu nunca fui aquela mãe de entregar minha filha para os outros e fazer tudo que uma pessoa sem filho faz. Eu nunca fiz isso. Eu sempre me preocupei muito com o relacionamento, quem ia entrar na minha vida, se ia respeitar minha filha, trabalho para não faltar nada. Eu me endividava para dar as coisas para Isabela, principalmente porque tinha essa ausência de pai. Eu queria suprir isso de alguma forma. Eu comecei a empreender, vendia produtos, Avon, Jequiti, Natura, Boticário. Aqui é uma cidade muito pequena, eu não tinha experiência nenhuma no ramo de empreendedorismo, não dava certo. Aí eu cheguei aí para São Paulo 2 vezes para trabalhar. Uma vez eu deixei ela aqui com a minha cunhada e meu irmão, e outra vez ela ficou com a minha mãe, mas a minha mãe tinha muitos problemas de saúde, então não dava muito certo. O pai, ele sempre me chamou para voltar. E eu tinha medo de acontecer de novo, não dar certo de novo, e sabe-se lá o que ia acontecer depois disso. Ele poderia ficar com ela, eu ter que voltar sem ela, então eu nunca voltei de fato. E aí ele dizia que se eu não voltasse, eu ia ter que dar conta sozinha mesmo, porque ele não seria um pai simplesmente para pagar. E eu sofria muito com isso porque a Isabela era muito carente de pai. Ela via o pai das amiguinhas indo buscá-las na escola, ela ficava me questionando. Chega dia dos pais, cartinha na escola, não tem, sabe, aquela coisa. Então era uma luta constante. E quando eu fui para São Paulo pela primeira vez, eu sofri muito, gente, muito. A Isabela tinha 3 anos, ela dormia comigo, a gente nunca tinha ficado separadas. Eu fui para São Paulo trabalhar. Fui para uma casa que tinha uma criança. Eu não fui especificamente para cuidar dessa criança, porque eu cuidava da parte doméstica, né? Faxina, cozinha, e tinha uma moça que cuidava, mas eu estava lá convivendo com a criança. E tudo o que acontecia me lembrava demais a Isabela. Nossa, gente, eu sofri demais, demais, demais. Vocês não têm noção. E eu ainda ouvia do pai dela que eu estava lá atrás de macho, porque eu não queria voltar para a França, mas eu não voltava porque eu tinha os meus medos, né? Vontade não faltava, até porque a França, para mim, era um lugar que eu era muito apaixonada. Quando eu tive que vir embora, eu acredito que o processo de depressão na minha vida começou nessa época, porque em um dia eu estava em Paris, cheia de sonhos, cheia de projetos, e no outro dia eu estava na roça, sem nada, grávida, sem nada. Os detalhes estão lá no vídeo, como foi que eu vim, para não prolongar muito aqui. Mesmo assim eu sei que vai prolongar, porque quando eu começo a falar eu acho que talvez não estou sendo clara e quero dar mais detalhes, mas é isso. Eu amava demais aquele lugar. Eu vivia lá sozinha, eu trabalhava pouco, mas era o suficiente para me manter lá e eu era feliz lá. Só que eu era muito carente e os motivos também estão lá nesse vídeo, que hoje eu consigo entender coisas que eu acho que se eu tivesse entendido alguns anos atrás na minha vida eu teria evitado muitos danos, mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Eu trabalhei alguns meses em São Paulo, depois a minha patroa me permitiu levar a Isabela e eu fiquei muito feliz porque eu sempre queria isso, ter uma forma de sustentá-la estando com ela, porque era assim, ou eu ficava aqui e não tinha dinheiro, mas eu estava perto dela, passava dificuldades, porque eu sempre tive minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, mas ninguém tem situação financeira boa, assim, pra dizer, tá tudo tranquilo, não vai faltar nada. Não. Eu lembro que quando essa minha patroa deixou eu levar ela, depois eu vi que até que ela estava querendo mudar de ideia. Mas como a gente já tinha conversado, eu vim buscar ela e levei. No primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, eu tinha conseguido uma vaga na creche para ela. Cheguei em São Paulo, fui levar ela na creche para voltar correndo para trabalhar. E quem é mãe sabe que quando você vai levar seu filho numa escolinha, numa creche pela primeira vez, você sofre, seu filho sofre. E eu estava com o coração super apertado de deixar minha filha
num lugar estranho, ela era bem pequena, ela chorando, mas mesmo assim eu ia deixar ela lá e ia voltar correndo para trabalhar, para dar tudo certo, para não correr o risco da patroa falar, já começou assim. Porém a creche não deixou eu voltar, falou não, o primeiro dia você tem que ficar e quantos dias mais for preciso, enquanto ela chorar, até ela se adaptar, você tem que ficar. E eu falei, meu Deus, e agora? E eu tive que ficar esse dia. Quando eu cheguei à tarde no trabalho, eu fui demitida. Meu mundo caiu, porque eu não sabia o que fazer. Porém, eu comecei a fazer algumas coisas, lembro até que eu fui passar umas roupas, e depois a minha patroa veio de novo, falou, Nívia, vamos tentar, né? Acabou de chegar, foi um dia, vamos tentar. E assim a gente começou a ir. E era muito corrido, eu fazia o trabalho, saía correndo para pegar o ônibus para buscar ela na escola, eu ganhava pouco, pagava passagem todos os dias, de manhã e de tarde, para levar ela, mas para mim estava tudo bem, eu só queria ter ela comigo e conseguir viver. Porém, acabou que não deu certo. Na época começou uma falta de água em São Paulo, a creche não funcionava, ela tinha que ficar comigo no trabalho e não deu certo. Ela realmente me mandou embora e eu tive que vir pra cá. E foi assim, gente. Voltei pra cá, recebi o Bolsa Família, vendi alguma coisinha e assim a gente ia vivendo. 2016 aconteceu de novo, eu fui de novo para São Paulo para trabalhar, porque chegava um ponto que não tinha mesmo o que fazer, mas a minha mãe tinha muitos problemas de saúde, tanto que a Isabela não ficou já com ela, ficava com o meu irmão e a minha cunhada, depois não deu certo, foi para a roça, para casa da minha mãe. Eu saí de São Paulo, vim para a roça para adaptar a Isabela na escola lá da roça, que fica a 18 quilômetros da comunidade onde minha mãe morava. A Isabela também não se adaptou, chorou muito, era muita poeira, frio, e ela muito pequenininha. Como ela estava numa fase assim, que não era obrigatória na escola, eu falei, não, fica em casa aí com a mãe. E voltei para São Paulo, eu mandava o dinheiro todo mês. Nessa época, teve uma vez que o pai começou a mandar 50 euros, inclusive falava para eu vir embora para cá, que ele mandava 50 euros. 50 euros na época dava 147, 150 reais. Hoje dá mais, dá 270 alguma coisa. Mas eu sabia que eu não podia confiar nele. Eu sabia que a qualquer momento ele podia parar. Inclusive, é algo que eu vou contar pra vocês que aconteceu agora, recentemente. Mas só tô dando uma volta ao passado aí pra não ficar um vídeo muito desconexo. Só que eu não aceitei. Eu continuei lá. Até que isso durou 3 meses. Ele mandou 3 ou 4 meses. Não lembro qual foi o motivo. Não sei se foi o motivo de eu realmente não aceitar vir pra cá pra viver com esses 50 euros. Porque, como eu falei, eu sabia que eu não podia contar com ele se ele cortasse. E, enfim, aí ele parou, sumiu, sempre bloqueava. Aí nesse trabalho que eu estava em 2016, eu dormia no trabalho. Eu cuidava de uma criança de 7 anos, cuidava da casa, fazia tudo na casa. Tava chegando o final do ano, eu tinha alugado um cantinho para mim, era uma casa bem pequenininha, para eu passar os finais de semana. E comecei a programar como que eu ia fazer, se eu ia ter que voltar para cá, se eu ia tentar levar a Isabela. E essa minha patroa conseguiu um trabalho com uma amiga dela que não precisava de alguém para dormir. E assim ia dar certo, eu ia conseguir trabalhar e levar a Isabela. Lá onde era essa casinha tinha 3 famílias no quintal. E lá tinha uma senhora que inclusive já ia me ajudar, a Isabela ia chegar da escola, ia ficar lá com ela até eu chegar do trabalho. Tava organizando a vida assim, ia dar certo. Isso pra mim era realizar um sonho, ter a Isabela comigo e conseguir trabalhar. Chegou o final do ano, eu vim passar as festas com a minha família e já ia levar a Isabela, já estava tudo certo. No dia 1º de fevereiro do ano seguinte já ia começar nesse outro trabalho, estava tudo certo. Porém, foi nesse meio tempo que a minha mãe ficou doente, teve o AVC, e eu desisti de tudo para cuidar dela. Vim para cá, ficar com a minha família, meus irmãos, meu pai, e a gente cuidou dela por 2 meses no hospital, até que ela faleceu, né, 2 meses depois. Mas eu já tinha desistido, né, eu já tinha entrado em contato com a patroa, que eu não ia conseguir voltar. A casa também que eu tinha alugado, eu tinha comprado uma cama, um fogão. Eu vendi essas coisas lá, entreguei a casa, foi o pessoal lá mesmo que mandou minhas coisas e eu fiquei aqui. Porém, quando minha mãe faleceu, eu realmente fiquei numa situação muito complicada, porque eu não tinha renda, eu não tinha mais nada. Quando eu estava trabalhando em São Paulo, eu já não recebia mais o Bolsa Família, porque era registrada, né? Depois de dar baixa na minha carteira, eu fiz o recadastramento, mas não saiu. Então estava muito complicado. E como a gente vinha assim de 2 meses muito difíceis, que foram os 2 meses, que a minha mãe lutou muito pela vida,
eu não dormia, sabe, gente, foi os piores 2 meses da minha vida. E depois ela faleceu e parecia que a ficha não caía, eu não tive aquela coisa assim, sabe? Parece que a minha mente não estava mais, não sei explicar, mas eu não tive aquela coisa, aquele desespero, minha mãe morreu. Não, eu estava tão cansada mentalmente que parece que a ficha não caía. E isso foi acontecer alguns meses depois, foi aí que eu realmente comecei a viver o luto. E foi justamente nessa época que o pai da Isabela, que até então era só Isabela, veio ao Brasil e mais uma vez me chamou para voltar. Eu vi nisso uma oportunidade de refazer minha vida, de reconstruir minha vida, porque estava complicado. Pensei, ele já é o pai da minha filha, não vou ter esse problema de... Porque, como eu falei, eu sempre tive muito medo de me envolver com alguém que não respeitaria minha filha. Eu sei que não é bem por aí, né? Muitos são os próprios de casa mesmo que... Mas enfim, quanto a isso, graças a Deus, não tivemos problema. E foi assim que eu fui de novo, né, tentar esse relacionamento. É cheio de detalhe, tem muita coisa, muitos sinais, que tava na cara que não era pra ir, mas eu fui. Aqui ele fez questão de parecer muito mudado, deixou uma imagem muito boa. Aqui tem muitos animais na rua, ele ficava comprando até porção de carne para alimentar esses animais. E eu acho muito lindo isso, porque vocês sabem que eu também sou assim, eu gostaria muito de poder resgatar todos os animais que eu vejo na rua. Mas, por outro lado, ele é a mesma pessoa que é capaz de negar até um remédio para a própria filha. Então, assim, era muito confuso pra mim. Eu ficava, ele é bom, ele é ruim, ele é o quê? E, gente, eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando que eu sou santa, longe disso. Tenho os meus erros, não tenho problema nenhum em falar erros que eu já cometi na minha vida. Posso fazer vídeo falando, tema do vídeo aí, cagadas que eu já fiz, erros que eu já cometi, posso falar, não tem problema nenhum. Mas o foco desse vídeo é o relacionamento abusivo, então por isso que eu tô contando a história assim. E aí todo mundo ficou apaixonado por ele, e até eu que já tinha sofrido, já tinha me feito altas ameaças. Quando eu vim embora pela primeira vez foi porque ele me ameaçou colocar pra fora de casa, tava neve lá fora, depois me ameaçou queimar viva, e eu tô aqui falando as mesmas palavras fortes de novo, mas enfim, eu vou falar. Só que ele nunca tinha me agredido fisicamente. E hoje eu entendo que agressão verbal e física é tudo agressão. Mas o que eu me agarrava era que, pelo menos ele nunca me agrediu e parece que tá mudado, enfim. E hoje eu entendo o comportamento desse tipo de pessoa, eu ia falar homem, mas tem mulheres também, que são narcisistas. Para as pessoas de fora, eles têm um comportamento que eles fazem de tudo para que quando der alguma coisa errada com aquela pessoa que convive com eles, todo mundo vai pensar que a culpa é exclusivamente da pessoa, afinal ele é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo entre aspas, né? Porque não existe nada que justifique a atitude que ele tem como pai. E é isso que eu vou falar agora. Então assim, voltei pra França, deu tudo errado, foi muito pior. Aí teve agressão física, como eu já contei, e eu voltei pro Brasil de novo. Nesse meio tempo, engravidei de novo. Ele fala que eu quis engravidar, porque eu queria uma família, eu sonhava com filhos ao redor da mesa. Isso ia acontecer com o tempo. Ele, quando veio aqui, inclusive, queria me deixar grávida aqui. Só que não, né? Eu não era tão doida a esse ponto. Mas lá, às vezes ele ficava fora, trabalhando até uma semana fora, eu tomava um remédio, às vezes eu esquecia. Não pensei que fosse acontecer assim, aconteceu, engravidei de novo. E aí aconteceu toda a história de novo, tive que voltar para o Brasil, grávida. A história se repetiu exatamente como da primeira vez, porém com mais gravidade. E, só resumindo, como eu falei, Gabriela tem quase 4 anos, e eu fiquei esse tempo todo mãe solo. Fiquei em São Paulo para tentar empreender, tentar trabalhar, mas logo depois veio pandemia, os planos não deram certo porque eu não podia sair de casa. Várias vezes eu entrei em contato com ele. Eu vim embora através de ajuda de associação, recebi um valor de 300 euros para mim e 300 para a Isabela para a gente recomeçar a vida por essa associação. É a OFI. Quem está na França sabe, não sei se tem ela em outros países, mas eles ajudam pessoas a retornarem ao país de origem, porque nem isso ele fez. Ele me deixou sozinha para eu me virar, coisas que a gente até já tinha conversado antes,
e ele não quis nem saber. Só que na cabeça dele, tudo que eu falo pra ele é mentira. Ele disse que eu tinha recebido no mínimo uns 3.000 euros, porque eu estava grávida, tinha outra criança, e no mínimo uns 3.000 euros, que se fosse daria um bom valor, né? Mas não, eu recebi 600 euros e foi com esse valor que eu recomecei minha vida em São Paulo. E foi inclusive na mesma casa que eu tinha alugado quando eu estava lá trabalhando, que eu ia recomeçar minha vida e levar a Isabela, lembra? Foi nessa mesma casa. O pessoal de lá, o pessoal que eu tenho um carinho muito especial, aconteceram muitas coisas depois disso, mas sempre me apoiaram, me ajudaram. Sozinha eu não conseguiria, jamais. Porém, eu tinha aquela responsabilidade. Eu comecei a pagar um aluguel, eu cheguei grávida de quase 5 meses, porque enquanto eu esperava sair a minha passagem lá na França, eu fui para casa da minha prima, que eu tenho lá, e quando saiu eu já estava grávida de quase 5 meses. Então eu cheguei em São Paulo e comecei a fazer isso. Saía pra rua para vender produto, passava mal, aquele barrigão, e gente, era muito difícil. E ele não fazia nada, não mandava nada. Até então a gente nem tinha conversado. Isso aqui que eu tô falando, que ele falou que eram 3.000 euros, foi depois que ele me falou. Ele não aceitava. Mesmo eu tendo passado por toda aquela humilhação, todas aquelas coisas que... Vou falar mais uma vez, né, porque as pessoas podem questionar, mas por que não deu certo? Tá lá no vídeo, gente, assiste lá que vocês vão entender. Teve agressão, teve polícia, teve... E eu fiz a pior besteira que uma mulher pode fazer, que é retirar a queixa. Ele fala que eu não tinha poder nenhum de deixar ele na cadeia, mas ele foi solto porque eu retirei a queixa. Depois que ele me agrediu, né? Acreditei que talvez ele pudesse ter repensado, que a gente pudesse recomeçar. E eu também estava nas mãos dele com a Isabela, morando lá na casa dele, ainda não tinha documentação, eu não tinha trabalho. Dependia dele pra minha vida começar lá. E a gente tinha conversado sobre isso, estava tudo certo, como tudo ia acontecer. Mas enfim, aí esse medo me fez retirar a queixa. Já saiu da prisão me ameaçando de... Enfim, não vou falar a palavra aqui, mas acho que vocês entenderam. Gente, desculpa, às vezes eu já tô lá mais pra frente na história, eu lembro que talvez algum detalhe não fez sentido aqui. Eu tento voltar para que as coisas fiquem mais claras, mas desculpa se eu estiver sendo repetitiva, eu só tô tentando fazer vocês entenderem, porque qualquer coisa que vocês me perguntarem, podem perguntar aí nos comentários se vocês quiserem, porque eu falei que eu quero encerrar o assunto nesse vídeo, mas eu posso responder os comentários, tá? E quero encerrar o assunto simplesmente porque não me faz bem, não vai levar a nada, e eu não quero mais viver assim, tá? Eu sou consciente de que tudo isso é fruto das minhas escolhas. Vocês nunca vão me ver falando, por que eu tive que passar por isso? Não, eu que escolhi. Eu que insisti nessa relação. Não justifico o que ele fez, mas a minha responsabilidade, que eu tinha o poder de escolha, eu assumo. Enfim, em São Paulo, foi assim, a Gabriela nasceu. No dia que eu fui pro hospital para ter a Gabi, eu não tinha dinheiro nenhum. Foi meu irmão que mandou 100 reais pra mim, eu fui pro hospital sozinha para ter ela. Lá eu tinha algumas amigas que até queriam me acompanhar, mas eu tava assim, vivendo um momento que eu senti que eu queria ficar sozinha com ela, sabe? E foi cesárea. Eu sempre cuidei dela, desde o primeiro banho. Graças a Deus foi uma cesárea tranquila, diferente da Isabela. E eu consegui já sair da sala de cirurgia cuidando dela, sabe? Eu sentia que Deus estava ali comigo, me dando forças. E nessa época também eu tive apoio da igreja, de uma igreja. Chegaram a pagar 1 mês de aluguel pra mim, fizeram um chá de bebê pra mim. E como eu estava falando antes, né, eu tinha as pessoas lá que me apoiavam, mas eu tinha aquela responsabilidade de pagar o meu aluguel todo mês, comida, luz, água, tudo que precisa, né? E ainda grávida e com outra criança, que na altura a Isabela tinha 8 anos. Como eu falei, recebi ajuda de várias pessoas, mas não era aquela coisa assim que eu podia falar, tô tranquila, o básico tem. Não, eu tinha que correr e batalhar para ter o básico. Aí na época eu peguei o Covid e fiquei muito mal. E eu entrei em contato com ele para ver se ele ajudava. E ele só dizia que tudo que eu estava fazendo, eu estava pagando pelo que eu fiz. E pagar pelo que eu fiz, talvez tenha sido não aceitar uma terceira pessoa no relacionamento, querer ter a minha vontade própria respeitada, porque eu não tinha o direito de ficar triste nem pela minha mãe, que ele dizia que eu estava emburrada, que eu estava querendo
arrumar problemas. E até hoje, tem 6 anos que a minha mãe faleceu, fez agora dia 3 de março, dia 2 de março. E até hoje eu tenho dias que eu não quero nem sair do quarto, eu tenho, sabe? Então eu não tinha vontade própria. Tudo tinha que ser do jeito dele. A prova é que até para ele mandar alguma coisa, algum dinheiro, se não for do jeito dele, nada acontece. Enfim, ele disse que eu estava pagando por tudo que eu fiz e que ele lamentava muito que o único erro da vida dele foi não ter me amarrado as mãos e os pés e me jogado embaixo de um carro, que as meninas poderiam morrer de fome, e foi assim. E a vida seguiu, até que chegou um ponto, eu fiquei 3 anos em São Paulo, não deu certo, vim embora, tentei ficar 3 meses em Sete Lagoas, lá na casa do meu irmão e minha cunhada, mas não estava aparecendo trabalho, nem vaga na creche, aí eu vim pra cá, que é onde meu pai tem uma casa, essa casa que vocês veem aqui nos vídeos, ele mora na roça, eu tô aqui, graças a Deus eu não tô pagando aluguel. Aí, gente, recentemente, nós estamos em março, né? No mês de dezembro, ele aceitou corresponder. Eu quero falar aqui também que eu tenho processo contra ele, não sei se eu já falei aqui no vídeo. Tenho processo na justiça. Depois de muito tempo, muitos anos, eu decidi entrar, porque ele sempre disse que isso não ia dar em nada. E é incrível como que esse tipo de pessoa consegue manipular a gente em tudo. Inclusive, hoje eu tenho a maior dificuldade de me arrumar, de me maquiar, de cuidar de mim. Porque quando eu fazia isso, eu era chamada de tudo enquanto era nome. Eu tava me arrumando pra ir pra fulano, pra ciclano, pra... Enfim, eu achava que essas coisas não estavam me afetando, mas hoje eu sei que me afetaram demais. Nesses 3, quase 4 anos, eu já tinha entrado em contato com ele algumas vezes pra ver se ele mudava de ideia, porque às vezes a situação apertava tanto. E não é justo, né? Os pais têm a obrigação sobre os filhos, independente do que aconteceu no relacionamento do homem e da mulher. Mas na cabeça dele, isso não. Terminou um relacionamento, tem que terminar tudo. E ele sempre falou que ele não considerava filhas, então não era filha. Aí ele não tinha obrigação nenhuma. Porém, eu não me lembro se foi dezembro ou novembro, ele aceitou responder. A Isabela ganhou um celular, tem o WhatsApp, e ele aceitou responder ela, mas falando, olha, eu pensei que isso não ia acontecer agora, porque ele falava que depois que as meninas tivessem 18 anos, que ele poderia ter contato com elas e participar da vida delas. Só que pensa, depois dos 18 anos elas vão precisar, elas podem até querer, né? As pessoas querem saber quem é o pai, por que disso, por que daquilo, mas o momento que elas precisam é agora. Porque é muito difícil para uma mãe solo, gente. As pessoas, às vezes a mãe solo tem uma mãe, tem uma tia, tem uma amiga que pode socorrer. Eu não, eu tenho a minha irmã que mora aqui perto, mas ela trabalha o dia todo. Meu irmão mora em outra cidade, meu pai mora a 33 quilômetros daqui. Então não é fácil. E lá em São Paulo também, só voltando aqui, eu comecei a trabalhar lá no bar da minha vizinha, era um bar que servia refeições. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar, me ligaram da creche para buscar a Gabi na escola com 39 de febre. E eu tinha que sair buscar. Então, assim, não é fácil. E ele sempre disse que se eu quisesse dinheiro, eu tinha que trabalhar, fazer como ele. Ele sempre agiu como se ele não tivesse obrigação nenhuma. Mas aí, voltando, né? Ele falou para Isabela, falou, olha, eu pensei que esse contato fosse acontecer daqui a alguns anos ainda, mas fique sabendo que se a sua mãe estiver por trás disso, eu não quero saber, eu não vou falar. Teve até um episódio que quando a gente voltou da França, que eu vim grávida, só voltando aqui para vocês entenderem, a Isabela queria falar com ele, porque eles tinham uma relação boa. Assim, a gente até brigava porque ele deixava a Isabela fazer tudo que queria. Às vezes, dava 5 picolés para a menina antes do almoço, e aquilo não estava certo. Eu ia falar com ele e ali já era um motivo para a casa cair. E aí quando a gente veio, a Isabela queria falar, eu tentei falar, ele falou assim, a Isabela já tem idade suficiente para entender que eu não quero falar com ela. É só dizer isso para ela. E ela ouviu esse áudio, porque eu estava falando com ele, eu não imaginei que ele ia falar isso, senão não teria deixado ela ouvir. O áudio também, que elas poderiam morrer de fome, sabe? Era tudo coisas assim que eu, de verdade, eu não esperei, por mais que eu já sabia o nível de crueldade que tinha ali, eu não esperava por isso. Enfim, aí nesse dia que ele falou que se eu estivesse por trás, ele não queria saber, eu peguei o celular e falei, olha, é claro que eu tô aqui. A Isabela tem 12 anos e eu não a abandonei como você. É óbvio que eu tô aqui. Ela não é de maior para viver sozinha por aí. Eu tô aqui sim, mas ela tá falando com você. E pronto.
A Gabriela pedia pra falar, a Gabriela também sempre foi muito carente de pai. Gente, tem até um videozinho aqui, eu acho, que foi no Dia dos Pais, ela falando que queria o pai, e triste demais, nossa Deus. E aí ela via a Bela falando e ela começou a pedir pra falar. E eu peguei o telefone e pedia pra ele mandar um áudio pra ela. Eu fiquei uns 2 dias implorando pra ele mandar um áudio pra ela. Até que ele aceitou conversar com ela. Sim, ele ignorava uma criança de 3 anos pedindo para falar com ele. E eles começaram a conversar como se fosse... A Gabi começou a conversar com ele como se nunca tivesse ficado longe. Como se tivesse aquela conexão, sabe? Era até engraçada, porque a Gabi é muito inteligente, vocês veem aí nos vídeos, né? E ela falava umas coisas, ele respondia, entrava na brincadeira. Aquilo começou a me deixar tão feliz de ver a Gabi feliz daquele jeito. Ela usava o meu celular, porque aí sim ele aceitou me desbloquear. Nesse dia ele falou que tinha 11 números meus bloqueados, de tanto que eu tentava entrar em contato com ele para ver se ele ajudava. Eu comprava um chip, cadastrava o WhatsApp, criava não sei quantas contas de Facebook para tentar e ele bloqueava todas. Nesse dia ele falou, qual é o número seu agora? Porque eu tenho 11 aqui. Aí desbloqueou e eles ficavam falando. E quando eu precisava pegar meu celular da mão dela para fazer minhas coisas, ela chorava, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Nossa, gente, era uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a pensar, né? Falei, meu Deus, e se agora ele fizer de novo, como já fez antes? Mas estava fluindo, sabe? Tava fluindo, ele conversava com ela. Aí começou a primeira coisa que ela falou pra ele foi assim, pai, você tem agute? Foi até engraçado, você tem agute? E nesse mesmo dia ele mandou 10 euros pra ela comprar o agute. E aí depois a gente começou a conversar. Aí ele decidiu que mandaria 100 euros por mês. E detalhe, segundo ele ganha acima de 6 mil euros, que dá o equivalente a 33 mil reais, de acordo com o que está o euro hoje. E na cabeça dele ele já estava fazendo muito, porque ele fala que ele não é obrigado, ele não registrou, então ele não é pai, ele não considera pai. Ele registrou a Isabela aqui no Brasil. Lá na França a gente não chegou a fazer a documentação dela lá, porque não deu certo no dia que a gente foi lá em Portugal, ele preferia fazer por Portugal, não deu certo e acabou que a gente veio embora sem fazer. Então ele fala que documento aqui do Brasil não vale nada, que ele não é pai, que ele não considera, ele ia fazer isso só por caridade. E aí quando foi no mês de janeiro, eu até falei pra ele que era a época de comprar material escolar, os meninos precisavam de roupa, enfim. Ele falou, faz uma lista e me manda, eu fiz. Até ele mandar esse dinheiro foi muita humilhação, porque ao mesmo tempo que ele estava conversando numa boa, ele já ficava bravo, porque o problema dele é eu falar dele. Eu ter... E ele nem sabia do canal, eu sempre achei que ele estava por aqui. Porque quando a gente faz um canal no YouTube e publica um vídeo, a gente não está pensando em esconder nada de ninguém, né? Mas até então, depois que eu fui entender, ele só sabia que a família dele sabia, porque eu falei mesmo, gente. Quando eu vim embora pela segunda vez, eu falei mesmo tudo que estava acontecendo. Tá balançando o celular aí, né? Porque eu tô aqui mexendo na mesa. Então ele ficava muito bravo cada vez que ele pensava nas coisas que eu tinha contado sobre ele. Aí nesse mês de janeiro ele foi passar férias em Portugal e lá as pessoas comentam, né, as coisas e aconteceu várias coisas. Ele disse que não ia mandar nada, que ele ia mandar na verdade só os 100 euros e que na verdade nem os 100 euros estavam garantidos mais, que não sei o que, e sempre foi assim. E eu, gente, a minha situação aqui, vocês que já acompanham sabem que não é fácil, né? Então, era um dinheiro que mesmo que seja pouco, de acordo com o poder que ele tem de proporcionar uma vida melhor para as filhas, mas ia ajudar, com certeza. E aí ficou nessa, chegou a mandar um áudio horrível, chamando as meninas de bastardas, falando que não tinham o mesmo direito da primeira filha dele. E eu tenho todos esses áudios, tá? Tô falando nada aqui sem provas, não. E ficou assim. Passou uns dias, a Gabi sempre ia conversar com ele e ele respondia a ela normalmente, né? E depois eu perguntei, falei, você não vai mesmo mandar? E ele não respondia. Ele fazia isso justamente para eu insistir e depois ele me xingar. Porque quando ele resolvia me responder, ele falava, nossa, mas você tipo assim, é a pior merda que existe da face da terra, você... Era só ele responder, eu só queria a resposta dele, sabe? Pra saber se ele ia mandar ou se eu ia ter que dar outro jeito.
E até que ele decidiu que ia mandar. E ele mandou. E eu até comentei lá no Instagram, quando eles começaram a conversar, que estava acontecendo algumas coisas boas entre o pai das crianças e elas, e que depois eu ia... Porque da mesma forma que eu falei, né, tudo que aconteceu de ruim, eu também ia falar isso. Só que logo em seguida ele falou pra mim que não queria que eu falasse nada pra ninguém. Que se eu tocasse no assunto que ele estava mandando alguma coisa, ele ia parar de mandar. Então sempre foi assim, na base da chantagem. Aí depois falou que não queria receber mensagem no final de semana, de sexta-feira à noite, de sexta-feira à tarde até domingo à noite ele não queria receber. E eu, tá, tudo bem, né? Mas aí eu comecei a pensar, provavelmente deve ser porque tem alguma mulher e não vai querer que a mulher saiba que ele tem filhas, porque se for uma mulher que se preze, eu, por exemplo, se for me envolver com um homem, sei que ele tem filhos, eu vou querer saber se ele cuida bem desses filhos. Uma pessoa que não se preocupa com os filhos vai se preocupar com você? Vai ser uma pessoa boa pra você? Claro que não, né, gente? Mas não entrei em detalhes, isso não tem nada a ver com isso, é só coisa que eu fiquei pensando. E beleza, não mandava mensagem no final de semana, depois que ele falou isso. E só que a Gabi, né, ela acordava, quero dar bom dia pro meu pai, chegava da escola, quero falar com meu pai. E foi assim. E aí ele mandou também, em janeiro ele mandou o dinheiro, em fevereiro ele mandou também, em fevereiro ele chegou a mandar 150 euros, que era o combinado 100, mas como eu tive uma lista extra de materiais escolares da Gabi, e junto com muitas ofensas e muitas humilhações ele acabou mandando, e quando foi no final do mês ele mandou os 100 que tinha ficado combinado. Porém, quando foi nesse mês de março, ele deu uma sumida. Ele não respondia a Gabi, e ela começou já a ficar sentida, porque ela conversava todos os dias com ele. Até que chegou um dia que ela começou a ter febre, do nada, não tinha nenhum outro sintoma, só febre. Eu perguntava se doía alguma coisa e ela não, e ela tendo febre. E aí eu ia levar ela no hospital, só que o hospital aqui fica um pouco longe para eu levar ela a pé, né? E eu até tenho uma amiga que me ajuda demais, várias vezes já me levou, já me trouxe, mas ela é muito ocupada também, ela trabalha muito. É a que faz meu cabelo, inclusive. Cuida de mim, veio aqui, pintou meu cabelo, me faz mimos para me ajudar nesse meu processo. Ela é um amor. Um beijo, amiga, obrigada por tudo. E aí eu falei com ele, falei assim, olha, manda 20 euros, antecipa 20 euros, depois você desconta dos 100. Inclusive no mês de fevereiro, quando ele mandou, que ele tinha mandado 50 euros, né, para comprar o material da Gabi e falou que ia descontar dos 100. Falei, tudo bem. Aí quando foi depois, ele mandou os 100. E eu falei, olha, eu não sei se você esqueceu de descontar, é claro que pra mim é melhor, né? Mas eu também não quero aproveitar de um possível esquecimento seu e depois você vir jogar isso na minha cara. Porque eu acho pouco, 100 euros para 2 crianças, para uma pessoa que ganha o salário que ele ganha, é claro que é pouco. Mas era isso que tinha ficado combinado, então vamos agir da forma correta. E ele falou, não, não foi esquecimento não. Ou seja, ele quis mandar, ele decidiu não descontar. E aí quando foi nesse dia, agora em março, que eu pedi pra ele, para antecipar os 20 euros, para eu chamar um táxi, né, comprar algum remédio que precisasse, que aqui no posto não estava tendo. Aí foi aí que ele falou comigo. Acho que foi aí que ele ficou sabendo do canal, dos vídeos. Alguém levou informação e sinceramente eu sei quem é, não tem problema nenhum. Eu não estava fazendo nada escondido, porque como eu falei, a gente cria um canal no YouTube. Quem quer se esconder, quem não vai criar um canal no YouTube, né? E ele falou assim, olha, faz um vídeo no YouTube falando da vida de merda do teu pai, da minha não. Faz um vídeo também falando que eu neguei remédios pra Gabriela. Quem sabe assim os seus inscritos se compadecem de você e te ajudam. Os 20 euros vai cair na conta na mesma hora, né? Porque também tem vídeos aqui que eu pedi ajuda, sim. Teve no mês de outubro o meu benefício, meu Auxílio Brasil, Bolsa Família, foi bloqueado, eu não sabia o que fazer, gente, e eu pedi ajuda. Várias pessoas me ajudaram. Foi assim que eu consegui manter as contas aqui da casa até ele voltar. E aí ele falou isso e falou assim, os 100 euros estão anulados. A partir de hoje eu não mando mais nada. E eu tava tão mal assim, com a Gabi com febre no meu braço, e ele falando aquelas coisas. Eu nem discuti com ele, tenho print, até postei lá no Instagram no dia. Tenho print que eu falei, olha, tudo bem, faz como você quiser, vou cuidar da minha filha que tá doente, sozinha como eu sempre fiz. E ele falou assim, vai mesmo, vai cuidar das tuas filhas, porque se você não cuidar, quem vai cuidar? Ele falou desse jeito. E bloqueou,
Eu até hoje tenho que distrair a Gabi, porque ela sempre pede para falar, mas graças a Deus ela pede cada vez menos. Ela é rodeada de pessoas que a amam demais. E assim, eu falo pra ela que ela pega o celular e fala, vou dar bom dia pro meu pai. E eu falo, filha, seu pai foi fazer uma viagem, ele não tá aí. Porque ela não consegue associar, né? Tipo, o que tem a ver o WhatsApp? Ele pode estar no WhatsApp. Então eu fico falando essas coisas pra ela e sempre distrai. Fala, vamos brincar disso. E nisso o tempo vai passando. Depois ela melhorou da febre. Agora, acho que foi... Até gravei o vídeo aí o dia que eu levei ela no hospital, que era outras coisas, que inclusive me disseram que até pode ser isso também, né? Porque o corpo da gente fala. Ela com muita tosse, teve febre de novo. O médico passou 11 remédios pra gente. E graças a Deus dessa vez eu tinha 2 desses remédios aqui. Alguns eu consegui pegar no posto, precisei comprar menos. Tive pessoas também que me ajudaram. Um amigo aqui também pagou um dos remédios. E tá dando certo, graças a Deus, gente. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso, porque o processo que eu tenho contra ele na justiça, eu já nem lembro se eu contei como foi, que a minha cabeça tá tão ruim, gente, que às vezes eu esqueço até o que eu comi no almoço. Quando eu decidi entrar na justiça, foi... Eu não sei se foi setembro ou outubro do ano passado, eu fui no fórum de Itamarandiba para eles nomearem uma advogada para mim, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma advogada. Eles nomearam, só que se passaram 3 meses e não, quase 3 meses e não tinha dado em nada. Aí voltei no fórum, eles trocaram a advogada e em menos de uma semana ela já tinha feito virar um processo. E aí está nas mãos do juiz. O próximo passo é intimá-lo, mas ele já falou que ele não vai a lugar nenhum. Ele falou assim, pra mim basta dizer que eu não sou o pai. Você tem que provar que eu sou o pai. Eu falei, não sou eu que tenho que provar que você é o pai. É você que tem que provar que não é o pai. E isso você sabe perfeitamente que não tem como você fazer. E ele falou, tipo, pra mim não muda nada, isso nunca vai dar em nada. Se eu for convocado pra fazer um DNA, eu não vou pagar pensão, nem que eu tenha que ficar mudando de país pra país, eu não vou, nunca vai dar em nada. E esses 100 euros que, isso ele falava antes, né? E ele dizia que os 100 euros que ele estava mandando era uma forma de caridade. Tanto que se eu procurasse por ele em alguma coisa, ele falava, para de me incomodar, eu não te incomodo, por que você fica me incomodando? E eu falava, mas você tem algum filho meu aí que está precisando de alguma coisa? Não, não tem, é o contrário, eu tô com as 2 crianças aqui, é normal que eu fale com você, né? E ele inclusive falou pra mim assim, é incrível como que eu só não dou certo com você, só não dá certo comigo. Só depois que eu vim embora já teve não sei quantas mulheres, mas isso também não é problema meu. Ele falou assim, o pessoal da empresa que eu trabalho, eu dou certo com todo mundo. Eu falei, mas você tem filhos com essas pessoas? Você tem filhos com essas pessoas e não paga pensão, não ajuda, não tá nem aí pra nada? Por que você teria algum tipo de problema? Você não tem problema com ninguém que não tem um vínculo mais forte com você, algo assim mais íntimo. É claro que você não tem. Você tem problema com as pessoas que vão para debaixo do mesmo teto com você, depois de comer 1 quilo de sal, principalmente se tiver filho, porque você não é pai, coisa nenhuma, e é assim. Então, gente, esse foi o último vídeo que eu fiz contando o que aconteceu, o que está acontecendo. De verdade, o que esse processo der pra mim tá bom. O que eu quero mesmo é seguir minha vida em paz. É difícil, passo muita dificuldade, porque muitas pessoas até falam assim, mas tem muitas mães solo que trabalham, que dão conta. Vocês sabem aqui, eu já até tentei voltar a fazer bolos de pote, essas coisas que eu fiz em São Paulo, vendia, mas fui precificar, do jeito que as coisas estão caras aqui, não deu pra... Não ia ter lucro, ia pagar para trabalhar, e aqui é uma cidadezinha muito pequena, não tem muitos recursos. Agora a Gabriela tá no período integral na escola, ela fica até 3h30, e eu tô ainda com esperança de conseguir fazer alguma coisa. Porém, a minha vida tá assim. Na semana passada, na segunda-feira, eu tive consulta de retorno, porque hoje eu faço uso de 3 medicações para ver se eu consigo sobreviver. Então eu tive consulta de retorno minha e da Isabela na segunda-feira. Quando foi na quarta, a Isabela teve psicóloga, porque ela também está fazendo tratamento, ela também foi diagnosticada com depressão e ansiedade por causa de tudo que aconteceu, coisas que não era para a idade dela,
tá lá relatado nos vídeos. E aí tem reunião de escola, teve um dia que teve as 2 reuniões das meninas em escolas diferentes, no mesmo horário, no mesmo dia, eu fiquei quase doida. Volta e meia eu tenho que levar alguém no hospital. Então assim, eu já tentei procurar trabalho. O trabalho que apareceu aqui pra mim foi cuidar de idoso, mas é tipo pra entrar na sexta, sair na segunda, ou então trabalhar à noite. Como é que eu vou fazer isso? Pensei também em cuidar de criança aqui em casa, porque tem muitas mães que às vezes não conseguem vaga na escola, na creche, e precisa de alguém. Mas aí do nada eu tô aqui em casa com algumas crianças e tenho que sair, tenho que buscar minha filha na escola, tenho que levar no hospital. Como que eu faço, sabe? Não dá, não dá. O dia que a Isabela machucou o pé na escola, o diretor trouxe ela aqui em casa. Eu fiquei observando ela, no dia seguinte vi que precisava realmente levar no médico, levei a Gabi também. Depois do médico avaliar, viu que tinha que ir para outra cidade, porque aqui não tem ortopedista, e a Gabi estava lá com a gente. A minha sorte é que nesse dia meu pai estava aqui na cidade, porque como eu falei, ele mora na roça. E aí ele foi lá buscar a Gabi, eu tive que pagar R$30, porque aqui não tem Uber, só tem táxi, e a corrida é R$15. Então ida e volta foi R$30 para ele ir lá correndo buscar a Gabi, para eu sair com a Isabela para outra cidade. Então, gente, não é fácil. Quando você tem, igual eu falei, quando você tem alguém, uma mãe, por mais que eu nunca fui de deixar, minha mãe até falava pra mim quando eu tinha a Isabela, ela falava, Nívia, pode deixar a Isabela aqui, se você quiser sair, se você quiser fazer alguma coisa. A Isabela era o xodó dela. Mas eu não, eu preferia fazer programinhas assim que dava pra fazer com ela, sair, brincar. Desde que eu tive as minhas filhas, eu tive outros relacionamentos, mas nunca foi o meu foco assim, sabe? Tanto que desde que eu me separei dessa última vez, eu estou sozinha até hoje. Já até me correspondi com uma pessoa, mas a gente nem chegou a se conhecer pessoalmente. Hoje eu sou muito velhaca assim com essa questão de sinais. Eu vejo um primeiro sinal, eu já estou caindo fora. Busco ser uma pessoa melhor também, para que quando for acontecer, seja realmente um relacionamento saudável. Eu acredito que quando você passa por algo assim, você precisa se curar. Dizem muito, né, que um amor cura outro, mas eu acho que a gente tem que se curar primeiro, para você até mesmo para você não estragar o próximo relacionamento, né? Você pode entrar num relacionamento que tem tudo para ser bom, mas você tem uma carga tão pesada que você leva isso para esse relacionamento e você pode estragar. Então, desde que eu me separei, eu tinha na minha cabeça que eu ficaria assim uns 5 anos, simplesmente cuidando das minhas filhas, tentando me reerguer financeiramente, e já vai completar esses 5 anos, mas eu também não tô nem fazendo planos não. Pra mim tá tudo bem. O que eu quero é a minha liberdade financeira, que inclusive, mulher, se você quer um conselho, lute pela sua liberdade financeira, independência emocional e financeira. Porque se você tiver essas duas coisas, você pode cortar em 90%, se não 100% os problemas que você teria se você não tivesse essa liberdade. Infelizmente, eu fui uma pessoa assim que eu não tinha perspectiva, eu não tinha sonhos, eu não tinha nada. Com 15 anos eu saí da escola, falei, não quero estudar, quero trabalhar. Ficava procurando trabalho, assim, trabalhei muito tempo em casas, aqui mesmo em Carbonita, ganhando tipo R$15 por mês, R$30. O dia que eu arrumei um trabalho para ganhar 70, trabalhava das 6 da manhã às 5, 6 horas da tarde, ganhava R$70. Claro, há muitos anos atrás, não era como ganhar R$70 hoje, mas pra mim era isso que eu ia fazer da minha vida. Eu nem pensava em trabalhar um trabalho mais leve, todo trabalho honesto é digno, né? Mas tem trabalhos mais leves e eu não pensava nem nada, nem vendedora de loja, trabalhar no escritório, me profissionalizar em alguma coisa. Eu não pensava em nada disso. Eu não sei por que eu era assim. Hoje é que eu sou. Hoje eu estudo, hoje eu tenho uma outra visão, que a gente consegue construir algo, que mesmo do nada que você vive, se você estudar, eu nem estou falando de faculdade, eu estou falando de estudar, ter educação financeira, inteligência emocional, você consegue desenvolver alguma coisa. Eu estou num ponto que, como às vezes chega a faltar o básico, já teve dias da Gabi acordar de manhã e falar, mãe, e hoje? Tem leite? Ou seja, ontem já não teve, mas será que hoje tem? Então, às vezes é complicado, você não está conseguindo suprir a mesa e ainda pensar em investir para fazer alguma coisa. E ainda vem a questão, né, da mente não tá legal. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar,
Eu sou apaixonada pela leitura, por adquirir conhecimento, mas eu cheguei a um ponto assim de um nível tão profundo de depressão e ansiedade que eu não estava conseguindo. Estou falando no passado, porque eu quero que realmente tudo isso fique no passado, mas é um processo que eu estou vivendo. E aí eu não conseguia desenvolver nada. Estou sem conseguir dormir, estou tomando remédio para dormir, mas ele não está fazendo efeito. Estou tomando antidepressivo e ainda estou nos 3 primeiros meses, né, que é o que pode demorar para começar a fazer efeito. E também a minha pressão arterial estava descompensada, tudo fruto de ansiedade, sobrepeso, porque tem tudo isso, né? Eu me entreguei de uma forma completamente sem querer nem viver, sabe? Eu digo que eu ainda estou aqui pelas minhas filhas. Isso é fato. Mas eu acredito que tudo vai mudar. Eu tenho muita fé, eu tenho muita garra. Eu viro noites estudando, buscando, batalhando por aquilo que eu acredito. Hoje em dia tem muitas oportunidades que a gente pode... Tem muita informação, né? A internet está aí para isso. E eu acredito que vai dar certo. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar um conselho para você, mulher. Escolha bem o pai dos seus filhos, para que eles não sofram, porque a gente sofre, mas nós somos adultas, somos responsáveis pelas nossas escolhas e as crianças não. Então a gente acaba trazendo crianças para uma vida desequilibrada. Elas sofrem demais porque elas são vítimas, né? Não tem culpa de nada. É muito triste as crianças terem que pagar por atos inconsequentes da gente. E se você está em um relacionamento abusivo, saia dele. Você pode, você consegue. Eu saí, mesmo dependendo emocionalmente, financeiramente, estando em outro país, grávida, com outra criança de 8 anos, sem emprego no Brasil, sem saber como que eu ia viver, não tinha um garfo para montar uma casa e eu corri atrás, busquei ajuda em Deus, busquei ajuda em amigos, minha família me apoiou e eu consegui. Difícil é demais, mas não é impossível. Uma coisa eu posso te garantir, você não vai sofrer mais do que você já está sofrendo e vai continuar sofrendo se você estiver nesse relacionamento. Eu não sou uma incentivadora da separação, não sou uma desacreditada do amor, mas eu acredito que se não há respeito, não vale a pena. Não tem esse negócio de que me bateu uma vez e vai mudar. Bateu uma vez, vai bater de novo. Trair uma vez, vai trair de novo, porque isso é coisa de caráter. Pode ser que a pessoa mude? Pode. Mas arriscar a sua vida, o seu futuro, a sua felicidade nisso é muito sério. Porque se mudar, pode ser que vocês sejam uma família feliz, uma família abençoada, mas e se não? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Podem comentar, vou responder, mas eu quero que os próximos vídeos sejam vídeos aqui da minha rotina. Vocês sabem que eu não tenho muita coisa para compartilhar, mas eu vou continuar mostrando a minha vida aqui com as crianças. Tem muita gente que gosta de assistir, como vocês podem ver nos comentários, muitas pessoas falando que gostam dos vídeos. Quando eu fico um tempo sem gravar, as pessoas vêm no privado, vêm no Instagram perguntar o que está acontecendo. Eu ganhei muitos amigos, eu ganhei uma família e eu amo estar aqui. Às vezes eu não estou bem emocionalmente, eu dou um tempo, mas eu gosto de estar aqui, de verdade. E o YouTube também se tornou uma fonte de renda, né? O canal é monetizado. Até hoje não tive muitos resultados com ele, eu só recebi um pagamento até hoje. Mas eu tenho esperança de que isso aqui vai crescer e que vai me ajudar também nesse processo. E o tempo vai passar, Gabriela também vai crescer, vai ficar mais independente, eu vou conseguir trabalhar, porque eu não tenho... inclusive, o pai das meninas falam que eu não gosto de trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu acompanhava senhora idosa para dormir, depois eu comecei a cuidar de criança e eu sempre trabalhei, sempre. Se eu não estou trabalhando fora hoje é porque eu tenho 2 filhas e elas não têm um pai para cumprir com a responsabilidade dele. Porque se tivesse, poderia arrumar uma pessoa para cuidar delas depois que sai da escola, e eu tá trabalhando, a gente pagava para uma pessoa, a vida andaria assim, que eu acho que é o normal. Mas como é tudo sobre mim, aí realmente não dá muito certo. Muitíssimo obrigada, você que chegou até aqui e ouviu. Se cuidem muito, gente, porque a vida é feita de escolhas. A gente tem o poder em nossas mãos
de decidir o que vamos viver. Claro, com algumas exceções, porque tem coisas que não dependem da gente, mas é isso. Erros do passado servem como experiência e vamos focar no presente, que é onde o futuro é construído. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o like, se inscreva no canal você que está chegando por aqui agora e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sei que vocês gostam, é que a Gabi fala isso, né? Mas ela não tá aqui agora e eu já quero finalizar o vídeo para já editar e liberar para vocês. Gente, Deus abençoe a todos, paz e prosperidade para nós e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Deixa o seu joinha. Se você está chegando aqui agora, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo. Um monte.